Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Erga a sua voz. Precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros, todo pecado. Precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Eu fui o inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. O inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte, sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre.
nós queremos agora conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. E antes de entrar propriamente aqui, eu gostaria de suscitar um pensamento que eu creio que já existe aí na sua mente. Você não tem a impressão, você não tem a expectativa, o sentimento de que existe uma vida mais sublime a ser vivida? Que a vida que nós vivemos hoje, ela ainda não é a vida que poderíamos estar vivendo em Deus? Eu sou muito grato, sou muito feliz, muito grato, muito satisfeito com a vida que eu tenho em Deus. Eu sou muito grato pela família que Deus me deu, eu sou muito grato pela igreja, Comunhão Cristã Aba, que Deus me deu o privilégio de fazer parte. Sou muito grato pela vida dos nossos pastores, muito grato pela vida dos nossos irmãos, muito grato pelo sustento que Deus tem nos dado, muito grato pela saúde, muito grato, sou muito grato. Mas ao mesmo tempo, eu tenho essa convicção, essa certeza, esse sentimento de que existe ainda algo mais excelente a ser vivido. Eu tenho esse sentimento dentro de mim de que a vida que Jesus conquistou para mim, ela ainda é mais excelente, mais sublime, mais extraordinária do que a vida que eu estou vivendo. Então, quando eu converso com você a respeito disso, eu não estou falando necessariamente que você esteja insatisfeito, que a sua vida seja ruim, não estou falando disso. Talvez algumas pessoas até não estejam atravessando um bom momento. Mas independente de quem você seja e o momento que você está vivendo, você não tem dentro de você esse sentimento, existe algo mais sublime? Existe uma marca maior para a minha vida deixar aqui sobre a face da terra? Não existe isso dentro de você? Eu queria justamente conversar, então, a respeito disso. Como avançar, como crescer na experiência da vida que Deus sonhou, desenhou, projetou, nos presenteou. Como experimentar isso? Como viver essa vida? Sobre isso que eu quero conversar um pouquinho. Como avançar, como subir, como crescer nesta vida que Deus sonhou para mim e para você. Como base, como primeiro ponto de pensamento, eu gostaria de convidar você a ler um texto comigo, um texto bastante conhecido, possivelmente um dos mais lidos do Novo Testamento. Você provavelmente já leu, já ouviu esse texto algumas vezes, mas ele é tão lindo, ele para mim é a maior expressão e declaração de amor de Deus por nós. Vale a pena lermos mais uma vez e extrairmos um ponto, uma base, um fundamento nesse texto, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse texto, como eu disse, conhecido, às vezes por ser tão conhecido nós já sabemos decor, e por saber decor, às vezes a gente não presta atenção em detalhes. E eu gostaria de chamar a atenção para você a respeito de uma palavra deste texto. A palavra é amou. Deus tanto amou. Quando nós vamos ao original, a escrita feita no grego, a palavra utilizada aqui, ela é a palavra ágape, agapau, amou. Porque está se referenciando a um modelo, a um tipo de amor específico. Para nós, a palavra amor, ela é uma só. Mas quando nós vamos lá para o original, para o grego, existem várias palavras que são traduzidas como amor. O amor filé, o amor de amizade, o amor eros, o amor entre homem e mulher. Então são palavras diferentes, mas aqui está destacado o amor ágape. E o amor ágape, ele é o amor mais sublime que existe. É o amor perfeito, é o amor de Deus. É o amor de Deus. O amor com que Deus amou o mundo é um amor perfeito, é um amor completo, é um amor irretocável.
E uma das características desse amor, diferente das outras ênfases de amor que eu mencionei anteriormente, ela se encontra lá em 1 Coríntios, quando nós lemos a respeito do amor. E se você lembrar, você vai lembrar disso, um dos aspectos que 1 Coríntios nos ensina a respeito do amor é que o amor não busca os seus próprios interesses. Lembra disso? O amor não busca os seus próprios interesses. E quando nós temos agora essa informação, e podemos aplicar essa informação nesse texto, nós podemos entender o seguinte, que Deus, sem buscar os seus próprios interesses, deu o seu Filho, o seu único Filho, para que eu e você não pereçamos, mas para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós sejamos salvos. O que eu quero enfatizar com você e chamar a sua atenção, que quando Deus entregou Jesus, combinou com Jesus, seu único Filho, para vir ao mundo, para executar uma obra sacrificial, a ponto de ir para uma cruz e morrer no nosso lugar, Deus não fez isso com algum objetivo que beneficiasse a Ele mesmo. Deus não realizou essa obra de amor ágape, pensando em ter um retorno, um benefício, um interesse próprio, porque o amor não busca o seu próprio interesse. Ou seja, queridos, isso é tão extraordinário, eu e você precisamos entender e receber que o amor de Deus por nós, ele simplesmente tem o objetivo de nos beneficiar. Deus amou você de tal forma, deu Jesus, o seu Filho, para morrer no seu lugar, somente para te beneficiar. Às vezes, nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos não merecedores do amor de Deus. E muitas vezes por causa disso, por causa desse sentimento, nós nos afastamos de Deus, porque não nos sentimos envergonhados, nos sentimos indignos, achamos que não merecemos, e nós então temos uma dificuldade de nos relacionar com Ele. Mas esse texto está nos dizendo que Deus, Ele não levou em conta as nossas ações, Deus não levou em conta aquilo que nós faríamos, Deus não levou isso em conta, Ele simplesmente, em Jesus, Ele nos presenteou para nos abençoar, para te dar uma nova vida, para salvar a minha vida, salvar a sua vida. Essa base, ela é necessária, e nós entendermos que nada do que Deus fez ou faz por nós busca interesse próprio dele. Tudo é para o nosso benefício. Pensando nisso, nós podemos agora começar a refletir o que esperar do fato de termos agora Jesus nas nossas vidas, o que nós podemos esperar por ter essa companhia, por Jesus viver em nós. Quais são as consequências da vida de Jesus em nós? Até onde chega a influência de Jesus na minha vida, na minha saúde, na minha família, nos meus bens materiais? Será que a presença de Jesus na minha vida, a obra de Jesus na minha vida, eu receber o amor de Jesus por mim, isso gera influências em que áreas, em que situações, em que circunstâncias que me rodeiam? Por causa de Jesus, até onde alcança a mão de Deus na minha vida e nas minhas coisas? Até onde vai isso? Até onde eu posso ter expectativa da influência, da mudança, dos benefícios da obra de Cristo na minha vida? Para pensarmos um pouco sobre essa questão, eu gostaria de usar uma afirmação de Jesus. É um outro texto, também bastante conhecido, mas eu gostaria de cavar um pouquinho mais nesse texto para aprender com você essa trajetória de viver, de experimentar plenamente a influência da obra de Jesus em nós, nas nossas vidas. Esse texto se encontra no Evangelho de João também, capítulo 14, versículo 6. E o texto diz assim, Jesus dizendo: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você que também possivelmente conheça esse texto, em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lendo esse texto, várias vezes já li esse texto,
E podemos pensar que Jesus está falando de si mesmo e dizendo de diferentes aspectos da sua influência. Diferentes aspectos que nós temos por nos relacionar com Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso é verdade. Só que, analisando um pouco mais, pensando um pouquinho mais nesse texto, eu pude concluir que, na verdade, Jesus não está apenas falando a respeito de 3 enfoques de quem Ele é, caminho, verdade e vida, mas sim Ele está nos ensinando que são 3 aspectos, mas que eles se sobrepõem, que eles são acumulativos, que eles são como degraus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Muitas pessoas encontram o caminho até Deus em Jesus, mas não usufruem da verdade e da vida. Pessoas conhecem Jesus, são apresentadas a Jesus, elas entregam suas vidas a Jesus, compreendem que o esforço delas não é suficiente para se aproximar de Deus, e elas conhecem o caminho. São salvas, mas nem por isso elas conhecem a verdade e usufruem da vida. Elas podem conhecer e acessar um aspecto de Jesus, mas não necessariamente todos. Outros chegam a Deus por meio de Jesus, são expostos à verdade, ouvem a respeito da verdade, mas não necessariamente experimentam a vida. A vida que Jesus desenhou, a vida que Jesus nos presenteou. Existem pessoas que recebem a verdade na mente, mas essa verdade ainda não faz parte, ainda não está ali assimilada e sendo vivenciada no seu espírito. Ela ouviu, ela na sua mente recebeu a informação, mas ela ainda não conseguiu processar isso. E então ela não experimenta. É impossível chegar a viver a vida, esta vida que Jesus diz que Ele é, sem antes encontrar o caminho e conhecer a verdade. Comece a entender um pouquinho porque nós percebemos que existe uma vida mais sublime, sabemos que poderíamos estar vivendo mais em Deus, mas ainda não experimentamos. Podemos começar a entender agora que existem alguns degraus, o caminho, a verdade e a vida. Talvez você já entregou sua vida a Jesus, talvez hoje, quando o Carlos fez o apelo, você fez essa oração de entrega. Agora é tempo de mergulhar na verdade, receber a verdade, receber então o usufruir da vida. Talvez você já conheça a Jesus, já caminhe com Ele há mais tempo, mas ainda existem aspectos da verdade que você ainda não tem experimentado. Então, somente então é que nós podemos começar a experimentar a vida, experimentar a vida. Deixe-me tentar explicar um pouco melhor, falando a respeito de cada um desses aspectos. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que Jesus fala nesse versículo, nesse texto, nessa declaração, Ele fala, eu sou o caminho. O caminho. Nosso primeiro ponto para refletirmos. Caminho é igual a acesso. O que Jesus estava querendo dizer aqui é, eu sou o único acesso. O único acesso a Deus é por meio de Jesus. Esta informação, este é o valor que Jesus estava trazendo aqui. Não existem outras alternativas, não existem outros caminhos. Existe um ditado popular que diz, todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus disse, eu sou o caminho. Não existem outras pessoas, não existem outros seres, não existem outros espíritos, não existem outras divindades, não existem outras pessoas que sejam capazes de te levar até a presença de Deus. É somente através de Jesus, Ele é o caminho. Não existem ações práticas, exercícios que você possa fazer que te tornem suficientemente digno de ir até a presença de Deus. Não existe. Não existe absolutamente nenhuma ação que o mais bondoso ser humano possa praticar que dê acesso à presença de Deus. Talvez você esteja nos ouvindo dizendo, não, mas eu sou uma pessoa boa,
eu não roubo, não fumo, não bebo, não traio, eu sou uma pessoa íntegra. Isso não te dá acesso à presença de Deus. Jesus é o caminho, somente Jesus é o caminho. Assim como nada que você faça de bom te dê crédito para apresentar-se diante de Deus, também não existe nada que você tenha feito de mal que o impeça de receber, de Deus te receber na sua presença, se você for por meio do caminho chamado Jesus. De repente você pensa, puxa, se a pessoa mais bondosa, mais íntegra, fizer tudo certinho, ela não tem acesso, imagine eu que sou um caco, eu que tenho uma vida toda destruída, eu que fiz tantas coisas erradas. O ponto é que Jesus, ele estabelece o seguinte: Ele é o único caminho. Não são as minhas ações, não são as suas ações, certas ou erradas, que me dão direito ou me tiram o direito de acessar a presença de Deus. Não existe outro caminho. É somente por meio de Jesus, independente daquilo que tenhamos vivido ou feito. Isso significa que sem Jesus, não importa quem você seja ou tenha feito, é impossível se aproximar de Deus. Mas também significa que em Jesus, não importa quem você seja ou tenha feito, o Pai te recebe de braços abertos. Posso te dar uma sugestão? Diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter aberto o acesso a Deus. Não existiria acesso a Deus se não fosse por Jesus. Não existiria forma de eu e você nos apresentarmos a Deus se não fosse por meio de Jesus, o caminho. Se não fosse Jesus, por melhor que fôssemos, Deus não olharia para nós. Se não fosse Jesus, sendo ruim como nós somos, nós já estaríamos completamente destruídos. Mas Jesus, Ele abriu um caminho, Ele se fez o caminho até Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, com isso, Ele possibilitou a nossa salvação. Jesus, com isso, removeu das nossas vidas a condenação. Jesus, Ele deu esperança, Ele deu expectativa, Ele trouxe uma possibilidade de uma nova vida. Sem Ele não teríamos. Mas Ele é o caminho, Ele está disponível, Ele é disponível para mim e para você. Essa porta, esse caminho nunca se fecha, independente das nossas práticas. Quando nos achegamos a Ele, um coração humilde, reconhecendo que a obra dEle é suficiente, e a obra dEle é a única necessária para chegar-nos a Deus, nós podemos então acessar este caminho e nos apresentar com confiança diante da presença de Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto que nós podemos entender e devemos entender nesse texto. O segundo ponto que Jesus trata e fala a respeito de si mesmo, Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Queridos, a verdade, ela tem muita importância. Ela é extremamente importante. Talvez até depois da salvação seja o mais necessário e importante de vivenciarmos, conhecermos, aprendermos a respeito da verdade. Por quê? Porque para que nós possamos viver, e o que todas as pessoas precisam viver é liberdade, sermos livres. Para que nós possamos experimentar a perfeita liberdade, viver sem peso de culpa, viver sem a necessidade de ter ações pensando no que um ou outro vai pensar. Podemos ser completamente autênticos, livres, completamente livres. Para vivermos essa liberdade é necessária a verdade. Somente por meio da verdade é que experimentamos a mais perfeita e completa liberdade. Se não for por meio da verdade, nós estamos enroscados, nós estamos amarrados, nós estamos com a vida complicada, algemados. Veja só o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, confirmando essa afirmação que eu fiz agora. E conhecerão a verdade,
e a verdade vos libertará. Percebe a relação verdade e liberdade? Conhecerão a verdade os libertará. Fazer um ajuste nesse texto, uma compreensão desse texto mais acurada. A verdade, ela nos faz livres. Quando conhecemos a verdade nos faz livres. Nós já trabalhamos isso aqui, já aprendemos isso nesse púlpito. O que nós queremos dizer com isso? A verdade nos faz livres. Imagine a seguinte cena. Eu e você, antes de conhecer a verdade, nós estamos em uma cela, uma jaula. Estamos atrás das grades. Quando nós somos expostos, quando nós conhecemos a verdade, o que acontece? Essa cela tem uma porta e essa porta, então, ela é aberta. Essa porta, então, a verdade abre esta porta, desta cela, desta jaula. A verdade, portanto, ela não me arranca desta jaula, ela não me tira para fora dessa jaula, mas ela me dá a possibilidade de eu experimentar a liberdade, sair dessa jaula, sair dessa cela. A porta foi aberta por meio da verdade. Existem muitas pessoas que já, como eu disse antes, ouviram, foram expostas à verdade, foi aberta a cela, mas elas ainda não estão experimentando a liberdade que elas poderiam estar, porque elas ainda não tomaram ações na direção de sair dessa cela, de passar por essa porta que foi aberta e viver a liberdade que está do outro lado. Continuam dentro das grades. Não precisariam estar. Muitos, queridos, com todo amor, mas com toda honestidade, muitos cristãos hoje, eles têm a possibilidade de viver uma vida bem diferente do que estão vivendo. A obra já foi feita, a verdade já foi dada, já foi entregue, já foi exposta, a cela está aberta, mas elas não saíram da cela e continuam experimentando este ambiente de privação, este ambiente onde ainda estamos presos em tantas circunstâncias, tantas situações, de repente tantas áreas que vivemos e continuamos vivendo e tropeçando e sendo derrotados em áreas que não precisaria mais, simplesmente porque a verdade talvez foi exposta, tenha sido exposta, talvez ainda não conhecemos essa verdade, mas talvez já tenhamos conhecido a verdade que é Jesus e não saímos dessa jaula. Ou então, não conhecemos plenamente Jesus e aí continuamos em privação, não experimentando liberdade. Deixe-me dizer qual eu entendo que é um dos aspectos centrais da verdade. Quando Jesus disse aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Um dos pontos centrais que Jesus ele trouxe com a sua vida, eu gostaria de puxar, de trabalhar com você nesse instante, algo que eu e você precisamos, de uma vez por todas, receber esta verdade nas nossas vidas. A verdade que Jesus ela trata da nossa identidade. Intencionalmente, no primeiro ponto, eu falei a respeito do caminho. Caminho como um acesso para nos achegar a Deus. Mas perceba que Jesus, no mesmo texto que nós lemos, ele já revela, ele já dá uma dica a respeito da verdade. Vamos ler novamente o Evangelho de João 14, versículo 6, e vamos perceber um valor aqui muito importante. Veja o texto. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. No primeiro momento eu estava falando que Jesus é o caminho que nos dá acesso a Deus. Mas agora Jesus vem e nesse texto ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Querido, se você olhar todo o Velho Testamento, na verdade toda a história antes de Jesus, o relacionamento das pessoas com Deus nunca foi um relacionamento que as pessoas enxergavam Deus como Pai. Jamais. Você pode olhar todos os textos do Velho Testamento, pode ver a vida ali de Moisés, pode ver a vida de Samuel, pode ver a vida de todos esses homens do Velho Testamento, e você vai perceber que a forma com que essas pessoas enxergavam Deus e se relacionavam com Deus era Deus, Elohim, El Shaddai, Jeová Nissi, essas características de Deus, mas não
Deus como Pai. A pessoa, quem trouxe a revelação de Deus ser Pai, foi Jesus. E isso muda completamente toda a nossa relação, a nossa expectativa de relacionamento com Deus, ela muda completamente quando entendemos, e Jesus veio ensinar isso através da verdade, que nosso Deus é nosso Pai, o nosso Pai é Deus. Essa verdade, então, sabe o que ela nos mostra? Ela vem nos ensinar a respeito da nossa identidade, que nós somos filhos. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Por causa de Jesus. Deus enviou o seu único filho, por causa de amor, que não busca os seus próprios interesses, para nos beneficiar. E qual foi o benefício que Ele nos trouxe por meio de Jesus? Nos tornou em filhos. Quando eu e você acessamos, recebemos a obra de Jesus, reconhecemos a obra perfeita e suficiente de Jesus, entendemos que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com as nossas ações, tem tudo a ver com Jesus. Nós recebemos isso, nos tornamos filhos, filhos amados, filhos amados. E se somos filhos de Deus, então nós somos irmãos de Jesus. Concorda comigo? Eu sou filho de Deus por causa de Jesus. Como que eu me tornei filho de Deus? Porque eu recebi Jesus na minha vida e Jesus agora passa a ser o meu irmão mais velho. A Bíblia nos diz isso. Jesus passa de filho unigênito, único filho de Deus, a filho primogênito, o filho mais velho. Por quê? Porque agora ele tem irmãos, eu e você. Nós somos irmãos de Jesus. E como somos irmãos de Jesus, filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Você é um herdeiro de Deus. Você é um herdeiro do seu Pai. Você é um herdeiro assim como Jesus é. Tudo aquilo que Jesus tem, que o Pai deu para Jesus, eu e você também temos. Diga obrigado. Diga obrigado. Tudo aquilo que Jesus tem, recebeu do Pai, isso nós também temos. Eu e você temos, porque somos irmãos de Jesus, somos herdeiros junto com Jesus. Todo poder, toda autoridade, a unção, a palavra de Deus que foi colocada na boca de Jesus, essa mesma palavra está em nós e nós podemos declarar. Você, herdeiro de Deus, tem autoridade para gerar mudanças, transformações na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa. Por quê? Porque você é um herdeiro de Deus. Você tem aquilo que Deus tem. Você tem aquilo que Jesus tem, da mesma forma. Jesus compartilhou conosco aquilo que Ele tem. Então, será que é assim mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Nós não estamos falando que existe uma vida mais sublime para vivermos? É tudo isso mesmo. Veja o que diz Romanos 8:17. Olha esse texto. Se somos filhos, e somos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deixa o texto um pouquinho na tela. Veja só esse texto aqui. Ele está nos afirmando que nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros. Co-herdeiros significa o seguinte: na mesma proporção, temos a mesma herança. O mesmo que Jesus tem, nós temos. E algo que às vezes gera alguma confusão na mente das pessoas, essa afirmação final: se de fato participamos dos seus sofrimentos. O que é participar dos sofrimentos de Jesus? Queridos, às vezes as pessoas imaginam, pensam, que nós temos que sofrer aquilo que Jesus sofreu, que nós temos que levar as chicotadas que Jesus levou, que nós temos que subir na cruz e ter as mãos pregadas como Ele teve. O texto não está falando a respeito de sofrermos. O texto está falando de participarmos dos sofrimentos de Jesus. Participar do sofrimento de Jesus é aceitar que a obra sacrificial dele é suficiente para transformar as nossas vidas. Participar dos sofrimentos dele é crer, agradecer, receber que aquela coroa de espinhos que ele
que foi colocado na sua cabeça, aquelas chicotadas que ele levou no seu corpo, aqueles pregos que ele teve nos seus pés e nas suas mãos, aquele sofrimento, ele é real, ele é válido. Eu recebo aquele sacrifício como gesto, como obra de amor pela minha vida. Com aquele gesto, com aquelas ações de sofrimento, ele estava pagando pelo meu pecado. Participar é reconhecer que a obra dele é perfeita, que a obra dele é suficiente. Isso é participar. E se nós cremos nisso, e se nós recebemos, entendemos que não tem nada a ver com as nossas ações, mas tem tudo a ver com o sacrifício dele, nós participamos dos sofrimentos e também participamos da sua glória. Participamos da sua glória. Queridos, a glória de Jesus, a glória de Deus Pai, ela está sobre a sua vida. Ela está sobre a sua vida. Nós somos filhos do Rei, portanto nós somos reis. O nosso Pai diz, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu, diz o seu Pai Celestial. Ou seja, tudo que Ele tem, Ele já colocou nas nossas mãos. Tudo está à nossa disposição. Entenda isso, querido. Às vezes nós pensamos o seguinte, aqui tem uma chavezinha, um ponto importante para você entender. Às vezes pensamos o seguinte, ok, eu sou herdeiro. Primeiro, no nosso pensamento, na nossa cultura, herança eu recebo depois da morte do meu antecessor. Para receber uma herança do meu pai, é necessário que meu pai morra, na nossa cultura, no nosso entendimento. Mas biblicamente não é assim, porque Deus não vai morrer. Deus não vai morrer. Deus não vai morrer para eu acessar a herança, para eu receber a herança dele. Certo? Então, quando a palavra de Deus fala a respeito de herança, não está falando a respeito de algo que nós temos que esperar que algo aconteça para recebermos. Quando o Pai nos diz, tudo que eu tenho é seu, às vezes nós pensamos, existe algo que eu preciso, está na mão de Deus, está na mão do meu Pai, é dele, e eu de alguma forma preciso acessar isso, preciso descobrir como acessar isso. Mas a verdade é que quando o Pai diz, tudo que eu tenho é seu, Ele está dizendo, tudo aquilo que eu tenho, eu já coloquei nas suas mãos. Eu já disponibilizei para você. Eu já entreguei a você. Já é seu. Aquilo que eu tenho, já te dei. Já é seu. Você já pensou nisso? Tudo que o Pai tem, Ele já colocou à sua disposição. Ele já deu um presente, já colocou no seu colo. Só que às vezes, ou não entendemos, ou porque nos sentimos indignos, ou por outras razões, nós não abrimos esse presente. Nós não acessamos essa herança. Por quê? Por desconhecermos plenamente a verdade. Tudo que o Pai tem, tudo que Ele tem, Ele já colocou nas nossas mãos. Tudo está à nossa disposição. Nós não usufruímos disso ainda, por desconhecer a verdade. Mas está aí, querido. Está aí. Deus já te deu. Por meio de Jesus, já é seu. Você é co-herdeiro com Cristo. Já foi te dado. A palavra de Deus nos diz, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele? Jesus já foi dado? Já foi dado. Juntamente com Jesus foi dado todas as demais coisas. Já é meu, já é seu. Receba, acesse, desfrute dessa verdade. Conheça essa verdade. Percebe que é acumulativo? Eu acesso a Deus por meio do caminho, mas eu preciso conhecer a verdade para começar a usufruir da vida, que é o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, a vida. O texto aqui está falando de vida zoe. Mais uma vez, nós temos distinção de vidas. Quando nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra vida, nós podemos ter no original a palavra bios, que é a vida comum, é a vida que nós vivemos, e existe a palavra zoe. A vida que Jesus está falando aqui é a vida zoe. O que é a vida zoe? A vida zoe é a vida divina. É a vida que ela conhece a ausência de necessidades. É a vida que tem abundância perfeita. É a vida cheia de autoridade celestial.
é a vida com saúde divina, é a vida cheia de alegria, a vida cheia de paz, é a vida do próprio Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida que Jesus está dizendo que Ele é e que nós temos quando o recebemos, é esta vida. A vida que não conhece necessidade. A vida que tem saúde perfeita, saúde divina, saúde completa. Vida cheia de alegria, cheia de paz. Vida que não tem condenação sobre ela. A vida de liberdade. A vida perfeita, a vida plena, a vida cheia de autoridade. Deus tem para você e Deus tem para mim uma vida mais sublime do que temos experimentado. Você percebe isso dentro de você? Não percebe? Temos conversado desde o começo desse bate-papo aqui a respeito disso. Você não percebe que existe uma vida mais sublime a ser vivida? É desta vida que nós estamos falando. É desta vida que nós estamos falando. Deixa eu explicar algo, por exemplo, para você. Eu comentei aqui que a vida Zoe é a vida que tem saúde divina. Talvez você se choque com o que eu vou dizer agora, mas perceba que é mais sublime, que é mais excelente. Sabia que quando eu e você estamos passando, às vezes, um momento com uma enfermidade no nosso físico, alguma situação adversa de saúde, e nós começamos a orar e pedir a Deus que nos cure. Sabia que quando nós fazemos essa oração, ela demonstra um desconhecimento da verdade? Deus, me cura desse mal, me cura dessa dor de cabeça, me cura desse vírus, me cura, seja o que for. Então, como assim? Quando você passou pelo caminho chamado Jesus, você foi apresentado diante de Deus, Ele te recebeu na presença dEle, salvou você, a verdade diz que você se tornou uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando você acessa Jesus, você recebe a Jesus, você se torna uma nova criação. E essa nova criação, projetada por Jesus, por Deus Pai, pelo Espírito Santo, ela é perfeita. E dentro das suas características de perfeição, uma delas é saúde divina. Vamos entender um pouquinho melhor. Quando Deus olha para você, Ele olha através de Jesus. Deus olha para você através da obra de Cristo. E você sabe que Jesus, naquela cruz, Ele venceu toda a enfermidade. Ele venceu toda a doença. Portanto, quando Deus olha para você e olha apenas através de Jesus, Ele não enxerga a enfermidade, porque Jesus já venceu toda a enfermidade. E quando você diz, Deus me cura, Deus olha para você e diz, você não está doente. Não, mas eu estou com sintomas, eu estou sentindo, olha aqui, eu tenho o laudo, eu tenho o diagnóstico do médico. Deus, Ele diz, olha, não existe médico no mundo que possa me apresentar um diagnóstico mais verdadeiro do que a obra que Jesus fez. E a obra que Jesus fez, ela garantiu saúde divina a você que recebe o meu filho. Portanto, percebe que, desconhecendo a verdade, nós nos dirigimos a Deus de formas equivocadas. Ele nos entende, Ele não se irrita com a gente, não tem nada disso. Mas muitas vezes as nossas orações elas ficam truncadas e muitas vezes nem são respondidas, porque nós estamos falando numa verdade distorcida, que nem é verdade, portanto. Você pede que Ele te cure, você se enxerga doente, Deus te enxerga perfeito. Em vez de você tentar convencer Deus de que você está doente, que tal você se sujeitar a Deus, concordar com Deus, resistir ao diabo, e aí o diabo foge de você. Essa manifestação de enfermidade que talvez venha sobre a sua vida é uma manifestação maligna. Quando você entende a verdade, você se diz, não, eu sou saudável, eu tenho saúde divina, porque eu sou uma nova criação por causa de Jesus. Portanto, eu concordo, Deus, eu concordo, eu sou saudável. Eu não aceito esse diagnóstico e não aceito esses sintomas
Diabo, Satanás, seus demônios, soltem a minha vida, soltem o meu físico, saiam agora. Aí você concorda com Deus. Aí se manifesta a saúde na sua vida. E quero declarar nesse instante, aí na sua casa, se por acaso você está com alguma enfermidade, eu declaro sobre você, você tem a saúde divina. Receba agora a manifestação dessa saúde. E qualquer espírito imundo que está atormentando a sua casa, saia nesse instante em nome de Jesus. Nós concordamos com Deus. Ele te enxerga, o nosso Pai te enxerga saudável, perfeitamente saudável. E esta é a verdade, que ela se manifeste agora, no seu físico. Porque Jesus fez. Esta é a verdade. É isso que eu e você devemos viver. Por isso e desta forma, através da verdade, nós usufruímos da vida. Essa vida mais sublime que temos. Essa vida mais sublime que temos. Em tantas áreas, nós podemos entender isso. Às vezes você tem uma dificuldade financeira, uma questão material, mas a palavra de Deus, a verdade diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Como que Deus te enxerga então? Através da obra de Cristo. Ele te enxerga próspero. Ele te enxerga com uma vida plena, uma vida abundante, materialmente falando também. Creia nessa verdade, receba essa verdade para usufruir desta vida. A vida sublime, a vida Zoe. Deus tem para você e para mim uma vida mais sublime do que a que temos vivido, do que temos experimentado. Essa vida já nos foi dada em Jesus. Permanecer no caminho, receber mais e mais esta verdade, nos faz usufruir dessa vida. Percebe, querido, que eu estava comentando até agora. São verdades, são aspectos que Jesus fala de si mesmo, que são acumulativos. Acessamos o caminho, subimos um degrau, conhecemos a verdade. Subimos um degrau, experimentamos a vida. Deixa eu, para encerrar, compartilhar com os irmãos uma história bíblica. Essa semana estávamos conversando e o pastor Pio, ele compartilhou essa história que eu vou compartilhar com você. E eu queria aproveitar aquilo que ele nos ensinou para exemplificar exatamente aquilo que acabamos de aprender nesse instante. Uma história um pouquinho longa, mas preste atenção porque ela confirma aquilo que nós conversamos nesse instante. Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 19. Depois eu vou explicar e nós vamos encerrar compreendendo essa história e percebendo como ela mostra, ela relata o que acontece exatamente como conversamos até aqui. O texto diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava com tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. E naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele, Josafá, respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Sefate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe.
Mas o rei de Israel insistiu: não, pois o Senhor que ajuntou a nós estes 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. E ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Querido, deixa eu explicar para você. Talvez você esteja pensando: Tom, o que isso tem a ver com tudo que você falou até agora? Vamos primeiro entender um pouco o contexto histórico dessa situação. Naquele tempo, Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte, ainda chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. O reino do norte, ele era governado pelo rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel. E o reino do sul, Judá, ele era governado por Josafá. E existia ao lado a terra, o reino de Moabe, que era governado pelo rei Messa. A terra dos Moabitas tinha sido conquistada pelos antecessores de Jorão. E uma prática naquele tempo era que quando um povo era conquistado, passava a partir de então a pagar tributos ao povo que tinha vencido eles, no caso Israel. Quando Acabe morre, o rei Messa, ele resolve testar o novo rei, no caso Jorão, para verificar se esse novo rei, ele era um rei que tinha força, tinha poder nas suas mãos, tinha autoridade, se ele continuava com a mesma firmeza dos seus pais, ou se de repente era um rei mais brando, um rei mais enfraquecido, um rei mais tolerante. Então o rei Messa, ele faz um teste. Ele diz: olha, a partir de agora eu não vou mais pagar esses tributos. E aqui o texto fala então que ele se rebelou contra Israel. Agora Jorão, ele precisa tomar uma decisão, se ele aceita esta ação, esse truco, né? esse teste de Messa, ele então vai ser considerado um rei fraco. E imediatamente depois, a próxima atitude de Messa seria montar um exército para ir contra Israel, para conquistar Israel. Sabendo disso, porque era prática comum naqueles tempos, Jorão, então, ele faz uma análise do seu reino e dos seus exércitos, porque ele sabe que ele vai ter que ir contra a Messa, para mostrar para a Messa: não, eu não aceito a sua rebelião, eu não aceito que você deixe de pagar tributos. Mas quando faz isso, ele percebe que ele não tem exércitos que garantam uma vitória. Ele busca, então, apoio de Josafá, rei de Judá. E Josafá, prontamente, ele aceita guerrear juntamente com Jorão. Por que Josafá aceita? Porque se Jorão fosse conquistado, se Israel fosse conquistado pelos Moabitas, o próximo passo certamente seria os Moabitas virem contra Judá e guerrearem contra Josafá. Por isso Josafá prontamente diz: eu vou com você. É melhor vencermos ele já e não permitir que esse problema cresça. Isso então acontece. E a história nos conta que eles então resolvem passar pelo deserto de Edom. E para passar por esse deserto, eles precisam também fazer uma aliança com o rei de Edom. Por isso esse rei de Edom participa dessa jornada com eles. Mas quando eles estão atravessando o deserto, passados 7 dias, começa a faltar água. E aqui a água ela é extremamente importante. Por quê? Por várias razões. Além dos soldados precisarem da água, dos cavalos precisarem da água, também a comida deles. Pense que naquele tempo, diferente de hoje, que poderíamos ter produtos industrializados, enlatados e levar que eles durariam muito tempo, naquele tempo não, o alimento ele tinha que caminhar junto. Era um rebanho que os exércitos levavam com eles para durante
os dias irem abatendo aqueles rebanhos e alimentar os soldados. Quando a água acaba, então isso significa um problema muito sério. Enfraquecimento dos soldados, enfraquecimento dos cavalos e soldados não preparados, mas não fortalecidos o suficiente para a guerra. Nesse momento, então eles entram no momento de apreensão. Jorão, ele com a sua declaração demonstra como ele enxerga a Deus. Perceba que ele diz no texto que nós lemos: será que o Senhor nos reuniu aqui para nos destruir, nos entregar nas mãos de Moabe? Ele está pensando, aquilo que eu fiz, eu sei que a vida que eu levo, a forma que eu conduzo, que eu governo o povo, não é a forma que agrada a Deus, então ele me trouxe nesse momento para me destruir. Ele já revela esse coração, essa forma de enxergar Deus. Mas Josafá, ele pede para buscar um profeta, alguém que tenha a palavra, seja a boca de Deus, para trazer uma direção divina naquele momento. Lemos, entendemos essa história. Agora, vamos fazer uma aplicação para entendermos como isso se relaciona com o que aprendemos até agora. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Todos esses personagens que nós vemos aqui são personagens que existiram para contar uma história, para nós aprendermos princípios para praticarmos na nossa vida. Veja só, essa história, o que ela está nos ensinando? Qual o paralelo, qual o comparativo que nós aprendemos aqui? Eliseu, nessa história, profeta de Deus, boca de Deus, a pessoa que fala o que Deus está pensando. Eliseu, nessa história, ele representa o próprio Deus. Jorão, nessa história, fala a meu respeito, a seu respeito. É uma representação de quem nós somos. Pessoas que antes de Jesus viviam fazendo aquilo que não agrada a Deus. Pessoas que estão ali sendo atacadas, sendo ameaçadas pelo inimigo. Pessoas que não têm nem acesso a Deus. Não tem como chegar a Ele. Josafá, aqui nessa história, é uma figura de Jesus. É um tipo de Jesus. É aquele que ele foi um instrumento pelo qual foi a pessoa que estabeleceu um caminho. Eliseu, Deus, ele diz para Jorão: ei, se não fosse por causa de Josafá, você nem veria minha face, eu nem te receberia. Mas por causa de Josafá, por causa de Jesus, venha, entre na minha presença. Messa aqui representa o inimigo, Moabe representa o mundo, né, a ser conquistado. Perceba que sem Josafá, Jorão nem seria atendido por Elias. Sem Jesus, Deus não nos receberia. Jesus é o caminho. Josafá aqui representa Jesus, ele abriu o caminho. Como Jorão estava com Josafá, Deus considerou que suprir a necessidade da água era pouco. Quando Jorão ele se apresenta e manda os mensageiros pedindo um socorro a Eliseu, ele estava pedindo socorro dizendo o seguinte: nós precisamos de água. Nós precisamos de água. Eliseu dá uma direção: ok, façam cisternas, cavem buracos, a água vai encher e todos vão beber. Os soldados, os cavalos, o rebanho, isso está resolvido. Mas é o seguinte, para Deus isso é pouco. Querido, quando você, por meio de Jesus, se apresenta a Deus, muitas vezes pedindo um socorro, saiba que atender a sua necessidade, para Deus é pouco. Atender isso que você está imaginando, esse problema que você está enfrentando, para Deus isso é pouco. Ele faz infinitamente mais, além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Eliseu, aqui representando Deus, diz: vocês não apenas terão água, não apenas vocês beberão e saciarão a sede, vocês não apenas terão esse problema resolvido, mas é o seguinte, isso é pouco. Vocês vão ter a vitória sobre Moabe, vocês vão vencer nessa, vocês vão conquistar as terras, vocês vão conquistar as cidades importantes, vocês vão conquistar as cidades fortificadas, vocês vão conquistar tudo que existe lá, é de vocês. Percebe? O caminho, a verdade e a vida. Por causa de Josafá nessa história, aqueles que não teriam acesso à presença de Deus e à boca de Deus, à palavra de Deus, agora
com Josafá, com Jesus, eles acessam a presença, eles recebem a salvação, o socorro daquele momento. E eles recebem muito mais do que isso: a conquista, as terras, a vitória, o fim da ameaça. É isso que Deus tem para a sua vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é muito mais do que o socorro que você precisa. Jesus é muito mais do que a água que você está necessitando nesse instante. Em Jesus, você acessa a presença de Deus e Ele já te deu tudo. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Tudo aquilo que Ele tem, Ele já colocou nas suas mãos, já está à sua disposição. Receba vida saudável, receba abundância e prosperidade, receba uma mente com saúde, pensamentos saudáveis, pensamentos de vitória e não de derrota, pensamentos de alegria e não de tristeza, pensamentos de ousadia e não de medo. Queridos, nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sendo atormentadas com setas de medo nas suas casas. A hora que você liga a televisão, a hora que você ouve um rádio, a hora que você recebe as notícias na sua casa, sejam notícias da política, sejam notícias sobre a questão da saúde no nosso país e no mundo, pessoas estão recebendo setas de medo. Mas você é filho de Deus. Você é cidadão do reino celestial. Você é cidadão do reino celestial. As regras que regem a sua vida, a minha vida, não são as leis deste mundo, são as regras do reino celestial. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você tem provisão na sua casa. Você tem saúde na sua vida. Você tem vitória contra todos os inimigos. A água é pouco para você, diz o Senhor. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom